Oi, gente, tudo bem? Olha só o que eu trouxe aqui para vocês. Esse super projeto. Lindo estojo, maravilhoso para colocar as agulhas de crochê, de tricô, as linhas, os bastidores, para bordar tudo que envolve essa linda arte dos fios, trabalhar com os fios. Então, eu convido vocês a dar uma olhadinha interna nele e depois nós vamos costurá-lo. Vem cá. Olha, gente, que lindo. Olha que lindo. Que maravilhoso. Olha só. Olá, gurias. Então, vocês viram que bolsa linda e maravilhosa para botar as agulhas de tricô, de crochê? Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui o projeto inteiro, assim, todo ele, tá? Ele vem com todas as peças com um nome identificado. Eu vou refilar eles, a gente refila bem na linha, tá? Não precisa deixar margem. E quando eu refilar aqui, eu vou deixar os nomezinhos grudados nas peças. E eu sugiro que vocês façam o mesmo, para que depois, na hora da montagem, a gente saiba pegar as peças certas. Daí eu vou dizendo, agora nós vamos trabalhar com essas peças, tá? Então eu vou refilar. Eu vou cortar o forro da peça que precisa, depois eu mostro pra vocês qual a peça que precisa o forro. E aí depois a gente vai pra máquina, tá certo? Bom, gente, aqui estão todas as peças, olha só, tudo refilado, tá? Com os nomezinhos, vocês podem ver aqui, ó, deixei todos os nomezinhos pra gente começar a trabalhar. E eu selecionei as peças que é pra fazer, que é pra colocar o forro, tá? Que seriam essas peças aqui, ó. O fole, a peça que está identificada com esse nome, tá? Tem que cortar o forrinho, certo? Eu já cortei aqui os forrinhos, tá? A mesma coisa, a peça espelho do zíper, também, tá? Cortar um forrinho. E aí, tem aqui que diz parte interna que são aonde a gente vai fazer uns bolsões. Um deles são 2 bolsões, então tem 4 peças. Um deles, né, que compõe as 2 peças, eu vou fazer forrado e vou botar uma manta acrílica no meio, porque como sugestão vai ficar como um porta-óculos. Aí eu acho que vai proteger mais o óculos colocando essa manta acrílica. Pode botar um plumante também, uma R2 ou uma R1, as mantas patchwork. Mas essa aqui é bem barata e eu acho que vai bem em conta, tá? Então, como é um projeto que praticamente não precisa de forro, vocês vão ter todas as peças no projeto. Então, a sugestão minha seria fazer um desses bolsões assim. Agora, o outro eu não vou botar forro. Então, se vocês não querem, tá? Ótimo. Então, é uma questão de opção. Então, para esse bolsão que diz parte interna, eu cortei 2 forrinhos, tá? E a manta acrílica. E o forrinho para o espelho do zíper e o forrinho para o fole, tá? Certo? E agora a gente vai lá para a máquina. Olha, gente, então nós vamos começar a trabalhar com essas peças aqui. Nós vamos fazer nossos bolsos internos, que eu chamo de página de livro, tá? A gente vai deixar esses aqui por enquanto. E nós vamos trabalhar com esses bolsinhos aqui. Nós vamos pegar uma peça de cada, tá? Aí esses bolsinhos vão ser colocados aqui, assim, e assim, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos vamos tirar então as nossas identificações, tá? Ó, tirando as identificações. E nós vamos começar aqui com a colocação do zíper, tá? Nós vamos pegar um zíper. A gente vai deixar sempre uma pontinha, tá? Sobrando, porque é onde depois a gente vai usar para colocar o cursor, tá? Então, eu vou pegar minha tesoura de zíper, porque não dá para usar a tesoura do tecido, senão estraga. Tá? Então, ó, conferindo, deixa um pouco sobrando e é isso aqui. Tá? Isso aqui, então, é para esse
esse bolso e esse outro pedaço para esse aqui, tá? Então, vamos colocar o zíper agora. É o primeiro trabalho que nós vamos fazer, tá? Olha, gente, eu preparei aqui a minha máquina. Eu vou trabalhar com o calcador estreitinho de zíper. Eu gosto de trabalhar mais com ele. Tô trabalhando com uma linha invisível, tá? Para trabalhar com a linha invisível, a gente tem que usar uma agulha a 9014, que é um buraquinho maior, para a linha passar com mais facilidade. E eu aperto um pouquinho aqui a pressão do ponto aqui em cima da máquina. Esses bolsinhos eu não vou botar forro, né? Então, eu já faço assim. Eu já pego, já dobro aqui uma beirada. E eu vou colocar a linha invisível, porque eu acho que como tem muitas cores, eu acho que a linha invisível ela vai ficar mais neutra, né? Mas isso é uma opção, tá? Porque qualquer cor de linha aqui que vocês escolherem dentro dessas 3 cores aí, vai ficar bonito também, tá bom? Ó, eu vinquei isso aqui, aí agora eu vou continuar aqui, eu vou começar assim, ó. Tá? No meu colocador. Vou botar a agulha bem pro lado de cá. E vou começar a costurar aqui. Ó, gente, tá feita uma costura, certo? Agora nós vamos colocar a parte de cima. Então, primeiro a gente vinca, que nem a gente vincou o outro lado, tá? E aí nós vamos colocar ali, mas a gente tem que cuidar uma ordem das cores, certo? Porque essa aqui é uma parte complementar do bolso. Então, eu vinquei do lado e que vai combinar as cores. Se eu tivesse vincado desse lado, ó, não ia combinar as cores, tá? Então, cuidar do lado que vai vincar, certo? E aí, agora, é o mesmo procedimento, tá? Pra colocar o zíper, certo? Cuidar aqui pra começar bem parelhinho. A nossa linha invisível, ela é bem delicada de lidar com ela, mas é muito tranquilo. O ritmo da máquina não pode ser o mesmo de uma linha normal, tem que ir com mais calma, mas o resultado compensa muito depois no final. Aí aqui, gente, quando vocês forem costurar, tá? Tem que cuidar para que as cores aqui se juntem, né? Porque às vezes a gente vai puxando muito o tecido e aí não fica parelhinho aqui a combinação das cores, tá? Aí fica bem legal. É como se o bolso continuasse do outro lado do zíper. Olha, gente, tá? O nosso bolso, o zíper, às vezes, ele dança um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, mas depois, na hora de nós prender nessa parte aqui, a gente vai ajeitar com o alfinete. Então, aqui, agora, nós vamos colocar os cursores, tá? São 3 cursores, certo? Porque são 3 bolsos, né? Então, a gente vai fazer a colocação dos 3 cursores. Nesse bolso eu tô usando os cursores e o zíper número 3, que é o mais fininho, tá? Ó. Assim vai colocando, tá? Aí um fica num bolsinho. Não preciso mais fazer o pique. Às vezes a gente apoia um pouquinho aqui pra colocar. Ainda mais quando a gente tá gravando, né? A gente fica querendo fazer ligeiro. O outro fica aqui. Não foi.
e outro fica aqui, tá? Feito isto, a gente agora vai partir para a colocação do nosso bolso aqui, tá? A gente vai, primeiro nós vamos medir aqui a distância, porque depois a gente vai fazer isso aqui. A gente vai fazer isso aqui também. Então, nós vamos deixar aqui, nessa parte, um centímetro. Só um pouquinho que eu já vou mostrar pra vocês. Certo, gente? Então, nós vamos marcar, tá? 2,5 centímetros, tá? Que a gente vai fazer o nosso risco, tá? Com o giz de tecido. Quem tem a caneta fantasminha branca, pode trabalhar com ela, ó. São 2,5 centímetros, tá? Aqui. Aí, agora, a gente vai botar, vincar, né? Aqui. É, mais ou menos um pé de máquina, né? Aí, a gente vai colocar aqui. Nós vamos alfinetar todo esse bolsinho aqui em cima. Vamos alinhar ele aqui na beiradinha, aqui na beirada. Vamos colocar os alfinetes, tá? E aí, a gente vai depois na máquina. Ó, vamos sempre seguindo aqui em cima da marcação que a gente fez, tá? Ó. Pra ficar bem retinho. Esse alfinete tá bom. Ó, colocado aqui. Agora, a gente vem aqui e vamos passar uma costura aqui, tá? Depois que essa costura estiver pronta, tá? A gente vai fazer isto aqui em cima. A gente vai vincar aqui. Pode também fazer mais dobrado, se quer, tá? Mas também aqui assim tá legal. Aí, vocês vão vincar aqui, tá? Ó. E vão costurar aqui também, tá certo? Eu vou fazer isso e já mostro pra vocês. Olha, gente, aqui, ó, como eu vi que tava meio desencontrado aqui as cores, porque na hora que tu coloca o zíper, né, a peça trabalha, eu tirei os cursores, isso antes de costurar, tirei os cursores, alinhei bem as pontinhas aqui, aí eu coloquei o zíper bem certinho, alinhei bem as pontinhas e daí eu tô botando os cursores de novo, daí agora ficou bem certinho, tá? Ó, gente, aqui feita a nossa costurinha, aqui... Aqui, agora a gente vai fazer uma costura aqui pra dividir os bolsinhos, tá? Aí tem que ter cuidado na hora de passar em cima do zíper, tá? Pra não quebrar a agulha, certo? Com o retrocesso no início e no final, aí passa aqui. Os zíperes estão certinho em cada bolso, aí faz essa costurinha aqui, tá? Gente, nossos bolsos estão costurados, tá? Os dois, certo? Aí, agora, a gente vai partir pro próximo lado do bolso, que são essas aqui, as duas páginas internas, tá? E a gente vai, depois de tirar aqui as nossas identificações, que aqui é bolso de agulhas, né? Pra crochê, esses são os bolsinhos onde vai ser colocadas as agulhas de crochê. A gente vai, esse aqui é bem, não tem tantas dobras, tá? A gente vai deixar os 2,5 centímetros que a gente deixou aqui, né? Vamos marcar aqui 2,5 centímetros, tá? Isso vai ser os dois bolsos, vão ser do mesmo jeito de fazer, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Antes de fixar o bolso aqui, a gente vai fazer
porque a gente vai fazer essa dobra, vai prender aqui. Mas antes, nós vamos fazer uma bainha neles, tá? A gente vai fazer isso aqui. Né? Nos dois bolsos, tá? Porque eles vão ficar numa altura bem boa para as agulhas de crochê. Faz aqui e faz nesse aqui, tá? Aqui também não importa o lado que a gente faz, tá? Então, primeiro vamos fazer essa bainha. Aí, feito a bainha, depois de toda costurada, a gente vai vir aqui, a gente vai vincar o outro lado. Aí, podemos vincar um pouquinho mais estreitinho, ó. E aí, a gente vai, depois de vincado, nós vamos costurar aqui, tá? Então, feita a bainha costurada, aí a gente vai prender o bolsinho aqui em cima dessa marcação, tá? É bem simples, eu vou fazer e mostro pra vocês depois de pronto. Olha, gente, tá? Costurei aqui embaixo, na parte de baixo, a gente fez a bainha, agora eu fixei com os alfinetes e a gente vai passar uma costura em cada linha dessa aqui, que são as divisórias para colocar as agulhinhas, tá? Quem trabalha com agulha mais grossa pode fazer de 2 em 2, tá? Para deixar um espaço maior. Mas tem aquelas agulhas de metal, cabe até 2, certo? Nesse outro bolso aqui, a gente fez já uns espaçamentos maiores. Então, agora é todas essas linhas costurar, retrocesso no início e no final, tá? Vou fazer e mostro pra vocês. Olha aqui, gente, tá? Os nossos bolsinhos aqui costurado, aqui, ó, todos eles, tá? Aonde vão as agulhas. Sempre que eu fiz o retrocesso aqui no início, aqui no final. E daí tem que conferir se vocês vão trabalhar com linha invisível para ver se passaram em todas as marcações, tá? Aí os dois bolsos estão prontos, esses aqui. Então, agora a gente vai deixar eles um pouquinho de lado. A gente não vai dar continuidade neles, porque eu quero fazer essa parte que também eu trabalho com a linha invisível. Então, a gente vai pegar a lateral interna, tá? Aí, a gente vai pegar bolsos de agulha de tricô e bolsos de sobrepor. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer... tirar essa partezinha de identificação, que a gente já sabe o que que é, né? E o que que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos fazer uma bainha aqui, tá? Nessa parte. Tô vincando com a unha mesmo, porque é pouca coisa, senão eu uso aquele vincador. E aqui também, nessa parte aqui, tá? Então, a gente vai primeiro fazer essa bainha, tá? Vamos fazer a bainha aqui nas duas partes e aí eu já mostro pra vocês o próximo passo. Olha, bainha feita, então a gente tá pegando a lateral interna e a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai colocar aqui em cima direitinho, vamos prender com alfinete aqui. Tem que estar bem alinhado aqui embaixo, tá? Vamos prender nas duas laterais. E aí, a gente vai botar esse aqui em cima. Mas a gente não vai costurar ele agora. Por que que nós vamos botar ele aqui em cima? Porque essa costura aqui, a gente vai fazer com esse bolso junto. Então, essa costura aqui... a gente vai marcar com alfinete aqui, que a gente não vai fazer agora no primeiro. Então, a gente vai tirar fora e agora a gente vai costurar esta e esta, tá? Retrocesso lá e aqui. E essa a gente vai deixar para prender junto com o próximo bolso, tá? Gente, aqui tá costurada, tá? As canaletas, agora a gente vai colocar o outro bolso de sobrepor em cima, tá? Ó, vamos colocar aqui. E vamos colocar, tirar aqui e colocar aqui. Daí, a gente vai vir, alinhar bem aqui o meio dele, né? Que tecido sempre é tecido, né? Ele
às vezes trabalha um pouquinho. Então, agora a gente vai vir aqui, nessa costura que a gente não fez, com retrocesso, passa aqui por cima, retrocesso aqui e retrocesso no final, tá? Olha, gente, todas as canaletas das agulhas... Aqui na lateral não precisa prender ainda, depois a gente vai prender, ó. Todas as canaletas prontas, ou esse bolsinho de sobrepor. Essa peça também são duas, tá? Ó, eu já fiz a outra, tá? Que são as laterais internas do nosso estojo. A parte de agulhas de tricô e bolso de sobrepor. Então, é o mesmo jeito de fazer, tá? Feitas essas duas peças agora, a gente vai retomar, tá? Nossos bolsos, que são as nossas páginas. A gente vai pegar um assim e um assim. A gente vai fazer parzinho, tá? Ó, vão ser os parzinhos, certo? Então, a gente vai trabalhar neles agora, tá? Como eu vou trabalhar? Vou fazer um sem forro, eu vou fazer esse primeiro, tá? Aí a gente vai trabalhar nele. Antes de trabalhar nele, começar nele, a primeira coisa que nós vamos fazer é suporte de página. Isso aqui é um suporte de página, são dois suportes de página, tá? A gente vai fazer isso aqui. Vamos tirar a etiqueta. A gente vai dobrar assim, tá? Vamos virar ele direito com direito. A gente vai passar uma costura aqui na lateral, tá? Retrocesso com retrocesso e uma costura aqui na lateral, tá? Só nas laterais, por enquanto. Nas duas peças a gente vai fazer a mesma coisa, certo? Eu vou fazer agora e vou mostrar pra vocês a sequência depois. Ó, gente, tá? Costurado, tira o piquezinho, corta o cantinho aqui, a gente desvira, né? Arruma bem o cantinho ali. Desvira o outro lado. Ajeitado o cantinho, a gente vai vincar ele bem aqui, assim. Aí a gente vai dobrar, vai fazer o meio, nós vamos achar o meio dele, tá? Faz um piquezinho. A gente vai pegar a nossa peça, essa peça das canaletas das agulhas de crochê. Aí a gente tem que cuidar, tá? Não pode botar desse lado, tem que ser desse lado. Então, a gente vai fazer o meio, a gente já faz o meio aqui embaixo, tá? Ó. Aí, a gente vai colocar assim, tá? Viradinho assim, meio com meio, né? Vai colocar um alfinete aqui. Tá? E aí, a gente vai passar uma costura com retrocesso, tá? Vamos prender esse suporte de página, tá? Ok? Então, cuidado para colocar no lado certo, tá? Não colocar onde é a abertura das agulhas, tá? Olha, gente, tá costurada, tá? Aí, eu fiz a mesma coisa no outro. Tá? Aonde são as agulhas, sempre cuidando para não costurar na parte onde é a abertura da canaleta para as agulhas. Feito isto, tá? Então, agora a gente vai vamos trabalhar com um bolso só. Esse aqui eu não vou colocar forro nem nada, então, eu vou pegar o meu zíper, tá? E vou costurar direto aqui em cima, nós vamos fazer um bico aqui, né? Vamos fazer tipo uma bainha bem fininha. Aqui assim toda ela. Tá?
tá? Ó. Aí a gente vai colocar aqui no nosso zíper, tá? Vamos costurar direto aqui em cima, deixando uma ponta para nós depois poder colocar o nosso cursor. Aí vem costurando, tá? Toda a beiradinha aqui, certo? Ó, gente, pronta aqui a nossa costura. Agora a gente vai botar o outro, tá? Ó, com a parte das canaletas aqui onde enfia a agulha. A gente vai vincar desse lado, tá? O mesmo tanto que a gente fez pro outro. Tá? E a gente vai costurar ele aqui, tá? Cuidado para alinhar aqui os dois lados, tá? E vamos costurar ele aqui, certo? Olha, gente, tá costurado o nosso zíper aqui. Agora a gente vai colocar o nosso cursor. Aqui, se quiser colocar 2 cursores, né? Pra abrir assim no meio, para abrir de um lado pro outro, é interessante, né? Acho que fica mais... Eu vou fazer isso. Vem pra cá. E outro pra cá. Pronto. Agora a gente vai fazer isto aqui, tá? A gente vai fechar toda a nossa... É como se fosse uma nécessaire, né? Então, a gente vai fechar toda a lateral dela e a parte de baixo aqui, certo? Vai juntar direitinho, alinhar tudo, tá? E aí, vamos passar uma costura. Depois, a gente vai cortar esses excessos de zíper. Então, retrocesso, lateral, cuida aqui na hora de passar em cima do zíper. A mesma coisa aqui também, tá? E depois fecha o fim dela, o final, depois eu vou mostrar pra vocês a próxima etapa. Ó, gente, tá? Eu costurei aqui e eu fiz costura dupla nas laterais, porque como tem mais de uma camada de tecido, aqui no canto, em cima do zíper, aqui também eu fiz vários retrocessos para fechar bem. Agora a gente vai cortar aqui os excessos, tá? Cortar o cantinho, aqui, aqui, tá? Então, esse é bem simples porque eu não botei forro, né? Como nossos tecidos são dublados, então ele já tem uma estrutura. Então, ó, tirar as pontinhas. Não sei se vocês perceberam, eu costurei primeiro tudo que era com a linha invisível, porque depois eu troco pra preta, daí não precisa estar trocando linha toda hora. Então, agora a gente vai aqui desvirar nossa bolsinha com cuidado, pra ajeitando o cantinho. Essa parte aqui vai ficar, é o pezinho da nossa página, bolsinha, página, sei lá, tem... É um estojo muito bonito, cabe todas as agulhas que tu pode imaginar dentro. Então, é um acessório, é uma coisa muito legal para organizar, para carregar na viagem, que vai carregar, vai viajar, vai sair de férias, às vezes gosta de fazer um tricôzinho, enjoa de assistir televisão, né? Então, tem tudo, pode carregar com segurança. Olha, depois assim eu vou ajeitar no ferro, tudo bem passadinho.
tá? Olha aqui. Ah, uma coisa que eu faço, eu esqueci de fazer. Eu vou fazer pra vocês verem. Ó, tá? Então, além de ter todos esses bolsinhos, tem esses aqui que a gente colocou agulhas circulares para botar agulhas em geral, protetor de borracha para as agulhas, diversos, né? Então, assim, várias opções, vários compartimentos para guardar todos os acessórios. Aqui, gente, eu vou fazer o seguinte, o zíper gosta de desfiar um pouquinho, tá? Eu vou pegar o meu isqueiro, tá aqui. Deixa eu pegar o meu isqueiro. Eu gosto de selar aqui, cortar esses fiozinhos, ó. Aí depois eles não correm o risco de depois enganchar aqui no cursor, né? Porque sempre fica um fiozinho teimoso. Ó. Então, ó. Feito isto, tá? Esse aqui tá pronto. Deixa eu ajeitar bem o cantinho, tá pronto, tá? Agora a gente vai pro próximo bolso. Próximo bolso eu resolvi colocar um forro, né? Como eu já falei lá no começo, uma manta pra ficar mais fofinho, se a gente quer pôr um óculos dentro, né? Então, a minha ideia, tá? Vai ser a seguinte, né? A gente vai colocar a nossa manta, eu cortei do mesmo tamanho, mas nós vamos tirar um pedaço, porque a gente vai colocar o zíper nela, aí ela vai ficar muito grossa, no caso, imagina ela aqui no meio, a gente fazer essa dobra com a manta junto. Então, a gente vai tirar 1 centímetro da largura da nossa manta, tá? Que ela pode ficar menor. Mais 1 centímetro assim, mais ou menos. É meio no olho, né, gente? Daí a gente vai prender ela, tá? Também podemos tirar mais 1 centímetro, porque ela não precisa estar junto aqui nessa costura. Então, na verdade, gente, vocês tiram 2 centímetros, tá? Da manta Ó, aí ela vai ficar bem centralizada assim, tá? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai prender ela aqui, nas laterais, tá? E vai prender ela aqui. Não, só nas laterais. Vamos prender ela só nas laterais primeiro, tá? Gente, eu tô fazendo junto com vocês esse aqui, tá? Isso aí foi uma coisa que me veio na cabeça de última hora, tá bom? Tá, gente, a nossa manta tá presa. Agora, como a gente vai botar forro, a gente vai costurar o zíper diferente, tá? A gente vai destacar ele assim. Aí, a gente vai costurar ele virado, tá? Os dentinhos pra baixo, assim, tá? A mesma coisa aqui, tá? Nessa parte aqui, né? Onde é o começo pra botar as agulhas, as canaletas, assim, tá? Os 2 zíper com os dentinhos virados para baixo, virados pro lado interno da nossa peça, tá? Vamos fazer essa costura aqui e fixar os zíper. Olha, gente, aqui o nosso zíper tá costurado, tá? Nas 2 peças. Agora, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar o nosso forro, tá? E vamos botar aqui em cima, tá? Assim. Em cima do lado direito. Se vocês usar um forro estampado, tem que ser o direito com o direito, tá? Aí, agora a gente vai botar um alfinete. Eu viro agora, o que eu faço? Eu viro, tá? E eu costuro por esse lado aqui, em cima dessa linha que eu já costurei, tá? Então, vocês podem prender com alfinete, cuida pro forro ficar aqui bem alinhado. E aí, é só vir costurando aqui em cima dessa costura que eu já fiz, tá?
Olha, gente, aqui nessa aqui eu já fiz, tá? Já costurei o forro. Agora tô fazendo na outra peça a mesma coisa, tá? Ó, o forro ali. E tô costurando aqui por o lado que eu já costurei o zíper, tá? Gente, olha, já costurei os dois lados. Deixa eu tirar esse alfinete aqui. Agora, o que que a gente vai fazer, tá? A gente vai virar assim, ó. Vamos ajeitar aqui o nosso forrinho. Aí, a gente vai virar ele assim. Tá vendo? Agora, a nossa manta vai ficar bem escondidinha aqui, ela não vai incomodar. A gente vai virar assim. Então, a gente vai ajeitar aqui, tá? Com o nosso alfinete aqui. Vamos segurar o nosso forrinho. A nossa costura agora a gente vai pegar em cima da manta pra fazer o acabamento. Ó. Nosso forrinho vai ficar assim. Tem que ser bem acertado aqui o forrinho. Pra não ficar embolado ali embaixo, porque senão depois vai pegar o cursor, vai trancar o cursor e não vai correr, tá? Então, ó, tá vendo, ó? Bem certinho. Aí, a gente vai passar uma costura de pesponto aqui, tá? De fora a fora. A mesma coisa, a outra peça, tá? Mesma coisa, ajeita aqui. E vai ajeitando aqui, ó, abre bem aqui. Aí, vai ajeitando o zíper, o cursor, o forrinho. É tanto zíper, né, gente? É tanto cursor que a gente já vai começando a bater biela, como se diz, né? Ó, mas fica tão lindo depois de pronto. Dá um orgulho imenso da gente fazer essas peças lindas, diferenciadas, não tem no mercado igual, só aqui na Restock, tá? Então, agora, vamos fazer a nossa costura de pesponto aqui, tá? Vou fazer e mostro pra vocês. Olha, gente, né? Tá pespontada a nossa peça. Agora, a gente vai colocar os cursores, tá? Um de cada lado, como eu falei pra vocês, porque fica melhor na hora de abrir. Fica bem alinhado aqui, tá? Agora, o outro lado. Aí, pra ficar bem alinhado, a gente emparelha essas pontinhas. Ó, pronto. Cursor colocado, agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos juntar as nossas peças assim. A gente pode agora, né, já tirar, nesse caso, a gente já tira o excesso desse zíper, que ele vai incomodar. Pode dar a queimadinha, né? Tá, cuida pra não pegar fogo na peça, né, gente? Ó, pronto. Agora, a gente vai fazer isso aqui. Nós vamos juntar assim, tá? Ó, essa peça com essa aqui. Ó, tá vendo? Alinhada aqui, o zíper ali. A gente vai botar os nossos alfinetes. A mesma coisa, o forrinho alinhado. Vamos botar os alfinetes.
Aqui nós vamos fazer nós vamos ter que deixar uma abertura, tá? Por onde a gente vai desvirar nossa peça. E a abertura vai ser na lateral, tá? Da nossa bolsinha. Então, eu vou botar até o alfinete aqui, ó. Já vou marcar aqui, aonde eu vou deixar a lateral, tá? A gente não vai deixar no fundo, porque no fundo nós temos esse suporte de página aqui, ó. Aí vai ficar muito grosso. Então, a gente vai deixar, vai começar a costura aqui, né? Fazendo retrocesso, faz toda a volta. E pode vir fazendo toda a volta e parando aqui fazendo retrocesso, tá? Eu sugiro vocês fazerem, né, as laterais primeiro. Eu gosto de fazer as laterais primeiro. Vamos fazer uma costura dupla, aonde são essas várias camadas de tecido, tá? Então, eu tenho que cuidar do alinhamento, que o alfinete sempre dá umas... enruga um pouco a peça. Eu costumo fazer aqui a lateral com retrocesso e vou passando por cima do zíper com cuidado. Aí eu faço retrocesso aqui, né? Cuida também e termino aqui com retrocesso. Aí depois eu passo outra costura de novo aqui nessa parte que são várias camadas de tecido. Assim, a mesma coisa aqui nessa lateral, né? Que daí a gente vai... Aí, nessa lateral aqui é onde eu deixei a marcação. Então, vem aqui até aqui e daqui até aqui. Nessa lateral aqui é corrido, tá? Mesma coisa, reforço, fica a critério, mas eu acho interessante reforçar onde tem mais camadas de tecido. Depois de feito isso, aí eu fecho assim, tá? Eu vou fazer e daí eu mostro pra vocês depois de pronto. Olha, gente, eu fiz as costuras, como eu falei pra vocês, deixei a abertura aqui, recortei os cantinhos e agora aqui, ó, pra prender a nossa manta um pouquinho, pra não correr o risco dela embolar embaixo no final, eu vou botar uns pontinhos de cola, dessa cola aqui, ó, cola universal, que é para artesanato, só pra ficar tranquilo aqui, tá? Deixa eu secar um pouquinho e eu já mostro pra vocês como é que a gente vai desvirar. Aqui é 3 minutinhos, já tá seco, tá? Eu quero deixar secar bem, porque a gente vai mexer com ela pra desvirar, pra não descolar, tá? Gente, enquanto a nossa pecinha tá secando aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, a gente tem que achar os meios aqui, tá? Dobrar aqui, juntar e fazer os piques nos meios. Depois, dobra ao contrário, junta aqui o pique e aqui e aqui. Nas duas peças, vamos achar os meios. E depois... Também não podia ter sido o primeiro. Depois costurar tudo em volta, fixar essas camadas aqui, tá? Também pode fixar primeiro e depois achar os piques. A ordem não importa, tá? Aí depois vamos costurar aqui, fixar bem essas camadas, tá bom? Olha, gente, aqui então. Fixadas as camadas, tá? A gente vai fazer uma marcação aqui, ó. Aqui da beirada, 2,5. E 2,5. Não precisa ser de fora a fora, vocês já vão entender. Ó, aqui pode ser até com a canetinha mágica, mas dá pra enxergar, tá? A mesma coisa nessa aqui. A gente tem que cuidar que nós vamos botar... Depois é a outra parte que nós vamos ter que costurar os dois lados do mesmo sentido. Mas agora é aqui. Que eu já tô com a cabeça lá na próxima etapa. Tá, aqui. Feito isso, marcado, tá? Com o giz aqui. Depois a gente passa um paninho. Vamos desvirar a nossa peça. Com maior cuidado, a gente abre aqui, ó, temos que achar o zíper lá, o cursor, onde é que tá.
Já que ele se escondeu aqui. A gente abre aqui, que daí fica mais fácil. Ó. E aí, a gente vai puxando tudo por aqui, por essa lateral. Tá? É uma coisa assim, tem que ser devagar, aos poucos, porque a abertura, ela não é muito grande, até porque a lateral da nossa bolsa também não é muito grande. Então, eu vou desvirar aqui com cuidado e eu mostro pra vocês depois desvirado, tá? Ó, gente, aqui já desvirei, só que eu não ajeitei toda ela, porque agora nós vamos fazer o fechamento aqui dessa lateral, tá? Que a gente deixou aberta pra desvirar. Então, a gente vai fazer isso aqui. Depois aqui a gente tira esses fiapinhos. Mas é isso aqui. Junta as duas partes e passo uma costura aqui. Vou fazer isso e já volto. Tá, gente, ó, fechei a lateral da nosso forro. Agora a gente vai botar ele todo pra dentro agora aqui. Ó, nós vamos desvirar a nossa peça bem direitinho, arrumar o cantinho. Eu vou fazer isso, vou arrumar toda, vou ajeitar o forro lá dentro, tá? E aí eu vou passar e depois eu volto aí. Olha, gente, que lindo que ficou esse bolso. Aqui, olha, com forrinho. Então, ele tem uma camadinha aqui, uma estrutura pra botar o óculos, fica mais fofinho. Vocês podem botar também a manta nos dois lados, eu acho que num só chega, tá? Então, a gente fecha aqui, ó, pronto. Agora, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos dobrar aqui ao meio e a gente vai marcar com o nosso giz de tecido o meio. Feito isso, nós vamos juntar aqui, ó, aonde a gente fez o nosso risco, tá? Meio com meio, ó. Aí, a gente vai alfinetar aqui. Como são mais camadas, né? Ó, assim. E aí, nós vamos fazer uma costura aqui em cima. A gente vai fazer retrocesso e vai vir costurando e termina com retrocesso. A mesma coisa na outra peça, tá? Ó, as duas, tá? Na mesma sequência. Então, em cima do risquinho ali, ó, meio com meio, tá? E vamos fazer isso aqui, certo? Olha, gente, então agora nós vamos colocar o nosso bolso. Assim, ó, eu tinha feito as linhas antes, né? Eu vou retomar essa questão das linhas, porque quando eu costurei eu vi que não tá certo. A nossa bolsa, vamos fazer de conta que ela é assim. Então, os bolsos, eles não podem estar assim, né? Nesse sentido. Porque depois, quando a gente fechar, eles vão ficar, esse aqui vai ficar na ponta, porque a gente tem que observar esse sentido das agulhas, eles têm que ficar igual. Não pode, que nem se eu colocasse aqui, eu ia virar assim depois, ó, umas agulhas iam estar assim, as outras assim, aqui, as agulhas de tricô. Eu quero que a colocação das agulhas seja do mesmo jeito, então, eu vou colocar assim, ó, certo? Vamos dizer que esse aqui é o meio, vai ficar assim, uma virada com a parte de baixo para outra, tá? Então, marcamos aqui o meio, os 2,5 centímetros. Ó, essa eu já costurei. Agora, essa aqui eu vou costurar, tá? Novamente, porque eu tinha feito do outro lado. Então, espero que vocês tenham me entendido, certo?
Certo, gente? Olha, eu fiz as costuras, aí ele tá assim, né? O nosso livro tá assim, tá? Os pezinhos com os pezinhos, ok? E aqui, né, alinhado a colocação das agulhas. Agora a gente vai unir, isso aqui é a nossa parte interna do nosso estojo. A gente vai pegar agora as partes externas, a gente vai unir, tá? A gente vai fazer assim, que é as laterais, no caso tá escrito laterais e externa, tá? Então a gente vai juntar as duas partes, né? O avesso com o avesso. Vamos alfinetar bem direitinho tudo e vamos fixar, tá? As duas partes. Vamos costurar em volta, tá bom? Antes de fixar, gente, eu achei melhor a gente fazer os meios dessa peça aqui, porque depois vai ser bom na hora da gente colocar o nosso fole, né? Então, a gente vai fazer o meinho também, tá? Vamos fazer o meio e depois a gente vai continuar como eu já tinha explicado. Olha, gente, aqui, essa parte aqui que eu coloquei é a nossa parte de trás. Então, não precisa cuidar nada, é só colocar o avesso com o avesso. Essa parte aqui é a parte da frente da nossa bolsinha. Então, aqui tem que ficar de pé, ó, né? O nosso bolsinho, tá? Então, se vocês fazerem ao contrário, assim, ó, aí vocês vão, olha o que vai acontecer. Vai pegar nos pés dos nossos bolsos. Então, vira assim, ó, confere, assim, de pezinho e de pezinho, tá? Olha, gente, que lindo, tá? Tudo certinho, olha, as partes da nossa bolsa tá pronta. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos deixar o lado direito virado pra cima, tá? A gente vai trabalhar nas alças agora, ó. Aqui tá escrito alças, tá? São duas alças. Que a gente vai separar elas. E nós vamos trabalhar com ela, que a gente vai, eu sempre faço, eu dobro uma parte mais larga, uma parte mais estreita, e aí eu venho aqui, assim, aqui, ó, tá? Ó. Aí eu passo só uma costura aqui no meio, ó, uma parte mais larga. Eu vou no olho mesmo, vamos ver quanto deu aqui. 2,5. E aqui é 1 centímetro, aí coloca em cima, tá? E faz a costura. Então, vinca toda vincadinha e daí passa a costura aqui, tá? Olha, gente, as nossas alcinhas, tá? Com uma costura apenas, fica bonita. Agora, a gente vai colocar elas na nosso estojo, tá? Eu vou tirar esse alfinete daqui. Então, a gente vai cuidar. Essa parte aqui não tem segredo, porque tá, a alça vai aqui em cima. Então, nós vamos fazer uma marcação. Aqui do pique, a gente vai botar no 5,5, tá? Ó, no 5,5 e vai riscar. E aqui, pro lado de cá, daria 11, no caso direto, né? 5,5, tá? Aí, a gente vai colocar a nossa alça, ó, o lado pespontado pra baixo. Aqui, assim, tá? O espaço entre elas tem que ficar 11 centímetros, certo? Aí, a gente vai colocar aqui um alfinete pra segurar ela. O alfinete assim. O alfinete assim. Ó. Então, ó, tá? Cuida pra não torcer ela. Então, ela vai ficar aqui em cima. Agora, esse lado aqui, ó, como não tem nada escrito, a gente tem que cuidar o lado que a gente vai botar a alça. A gente tem que botar aqui nessa parte de cima, tá? Que vai ser a parte que a gente vai abrir da nossa bolsinha. Então, tem que ser desse lado aqui,
tá? A mesma coisa, tá? Coloca, marca 11 centímetros, 5 centímetros, bota no 5,5, bem no piquezinho, 5,5, 5,5, tá? Aí coloca a alcinha virada pra baixo e depois confere pra ver se tem 11 centímetros entre elas. Cuidado pra não fazer ela torcida. Como ela é curtinha, né? Ela é teimosa, tá? Tem que cuidar pra não ficar torcida, tá? Então, ó. Bem certinho, tá? Então, agora, a gente vai passar uma costura dupla 2 vezes pra fixar a nossa alcinha, tá certo? Gente, tá? As alcinhas estão colocadas, então a gente vai fazer de conta, simular que a nossa bolsa é assim, tá? Aí a gente vai segurar assim, certo? Então, vamos deixar elas de lado um pouquinho. E a gente vai partir para forrar o nosso vivo, tá? Eu uso esse espaguete e eu forro com o viés de algodão. Daí eu abro esse viés para ele ficar mais larguinho e vou fazer assim, tá? Então, é o calcadorzinho de vivo. Deixa eu mostrar pra vocês. É esse aqui, tá? A gente tem aqui na loja, aonde o espaguete corre nessa canaleta e a agulha vai costurando bem na beiradinha. Então, é assim. E aí, ele faz assim, tá? Então, eu vou costurar um pouquinho na máquina aqui, vocês me acompanham. Você não vai... Ó, coloca aqui, tá? Ó, ele vai se encaixando na canaleta, ó, e vai costurando. Aí vocês vão abrindo o viés e vão costurando, tá? É bem fácil de fazer. Com esse calcador aqui, não tem segredo. Muita gente faz com o calcador de zíper. Eu não gosto porque fica escorregando, né? Ele não dá uma costura bem na lateral aqui, ó. Bem na beiradinha do nosso vivo. Fica bem bonito, tá? Então, vamos lá, segue o baile. Olha, gente, o nosso vivo tá todo ele encapado, tá? Agora a gente vai começar por aqui, tá? Pela parte de baixo da nossa bolsa. A gente vai cortar 2 pedacinhos assim. Eu nem medi, mais ou menos fui no... Deu 6 centímetros. Aí a gente dobra assim, tá? Ele fica virado em 4 centímetros. Aí a gente centraliza ele aqui no meio, pode até fazer um piquezinho. Ó. Aí bota ali pique com pique e vamos costurar ele aqui, tá? Primeira coisa é costurar isso ali, porque isso ali é a parte que vai esconder a junção do nosso vivo. Então, feito isto, tá? A gente agora vai começar a colocar o vivo. A gente começa a colocar o vivo da parte do meio pra cá, tá? A gente vai colocar aqui e aí a gente vai fazendo aqui essa costura. A gente pode até botar um pouquinho pra fora o vivo, não precisa ser bem aqui pra dentro, pode botar um pouquinho pra fora. E a gente vai fazendo essa costura aqui em toda a volta. Quando chegar aqui na ponta, nessa curva, a gente vai dar uns piques, tá? Então, eu tô chegando aqui na curva e eu já vou dando, desde lá, já vou dando um pique no viés, ó. Pra ele acompanhar a curva, tá? Então, em todas as curvinhas, vocês fazem isso, certo? Que daí ele acompanha bem direitinho aqui a curva da nossa bolsa. Olha, gente, tá? Nós estamos chegando aqui de encontro, eu cortei aqui. Agora, o que que eu faço? Eu termino de costurar
Ó, termino de costurar aqui. Porque se a gente for já virando isso aqui junto e costurando, o vivo, ele sai do lugar, ele se desencontra. Então, eu gosto de costurar ele primeiro, tá? Aí, agora sim, agora eu vou... Aí, eu começo aqui em cima, porque se eu começar aqui, ó, esse calcador vai puxar isso aqui pra cá. Então, eu começo já em cima dele... E aí, depois eu dou um retrocesso. Vamos ver se ficou certinho. Ó, tá vendo? Olha, já queria incomodar. Então, eu dou uns pontinhos. E dou um retrocesso. Ó, e aí eu puxo aqui um pouquinho. E olha que perfeito que fica, tá? Certo? Vamos depois pro próximo passo. Ó, gente, tá? Toda a nossa peça tá com o vivo, ok? Ó. Toda ela tá com o vivo, certo? Agora, a gente vai partir pro fole, tá? O fole, a gente tem essas duas peças aqui. 3, 4 peças. O forro fica de lado. A gente vai trabalhar, né? Com as tiras grandes que estão escrito fole, certo? Bom. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai colocar o zíper nelas, tá? Então, ó, zíper, deixa uma ponta, para nós depois botar os nossos cursores, ó, e toda ela, tá? Pode deixar uma ponta maior. Vai costurando aqui, tá? Então, os dentinhos virados para baixo, com um calcador de zíper, vamos fazendo essa costura aqui toda ela, tá? Olha, gente, como é longo, né? Esse fole. Agora, costurado ele, a gente vai pegar o forro, tá? Ó, o nosso forro. E a gente vai colocar em cima... Aqui, como eu rasguei o nosso silk, ele tá soltando uns fiapos. A gente vai colocar ele aqui em cima, tá? Ó, a gente vai virar, porque eu gosto de costurar pelo outro lado, tá? Se vocês forem fazer um forro estampado, é o direito do forro com o direito da peça. Então, começa costurando em cima dessa costura aqui, tá? Então, o forro fica em cima do lado direito, tá? Direito com direito, tá? Segue essa linha aqui de costura e vai embora. Ó, gente, eu costurei aqui o nosso forro, tá? Agora, a gente vai fazer isso aqui, ó. Nós vamos, né, ajeitar ele assim, tirar ele daqui da beiradinha da costura, espichar ele bem. E vamos fazer assim. Aqui, ó. O meu forro tá um pouquinho mais largo, tá? Mas eu achei melhor porque se faz muito estreitinho depois fica aquela complicado para depois nós fazer esse acabamento aqui. Depois a gente refila essa parte aqui. Então agora, tá? A gente vai fazer um pesponto, tá? Em toda essa parte aqui, certo? Olha, gente, aqui, tá? Tá costurada uma das laterais do nosso fole. Agora, a gente vai fazer a outra lateral, tá? Então, a gente vai fazer assim. Virando pra baixo. Aqui. Tá? Ó, aqui tem que estar alinhado. Certo? Bem alinhadinho. E aí, começa a costurar ele em toda a beiradinha dessa outra lateral do fole, tá? Tá, gente, olha, costuramos, tá? O outro ladinho, né, do nosso fole. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? A gente vai colocar o nosso forro aqui em cima, tá? Vamos alinhar ele bem.
E aí, a gente vai passar, vai costurar o forro por esse lado aqui, seguindo essa costura aqui, tá? Mesma coisa, certo? Forro em cima do zíper, tá? Alinhado aqui. Mas costura pelo outro lado, que facilita mais do que costurar por aqui. Ó, gente, tá costurado o nosso forrinho. Agora, a gente vai fazer o mesmo processo do que a gente fez do outro lado. A gente vai ajeitar ele assim, dar uma ajeitadinha nele. Todo ele assim. Tá? Aí, a gente vai puxar aqui. Vai ajeitar. Ó. E aí, o que vocês têm que fazer é ir sempre, tá? Ó, ajeitando aqui o forro, puxando ele, ó, pra ele não ficar embolado perto aqui do zíper, tá? Sempre fazendo isso aqui. E aí, vocês vão passar a costura de pesponto que nem foi passada aqui. A mesma coisa desse lado, tá? Olha, gente... Vou tirar as pontinhas de linha aqui. Ó, o nosso fole tá pronto, ó. Todo ele costurado dos dois lados. Agora, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos colocar os nossos cursores, tá? Então, eu vou botar 2 cursores, um de cada lado, tá? Eu vou pegar os carrinhos, porque eu quero botar esse pingente aqui, tá? Bom, antes de costurar, eu mudei de ideia. Antes de costurar, vamos costurar isso aqui, toda essa lateral aqui, vamos fixar esse forro, tá? Em toda essa lateral aqui, ok? Aí depois a gente refila tudo, deixa bem limpinho e daí vamos costurar assim como eu falei, tá? Ó, gente, eu fiz aquela costura lateral que eu falei pra vocês, aí eu refilei aquele forro que tava sobrando, costurei numa ponta, tá? Essa parte do fole, tá? E agora a gente vai fazer assim, nós vamos colocar o forrinho e vamos colocar em cima, tá? E vamos costurar. Então, o forro vai ficar na parte do zíper aqui, tá? E vamos costurar aqui nessa beiradinha, certo? Olha, costurado o nosso forro, a gente vai espichar ele assim, vai fazer isto aqui, tá? Ó. E vamos fazer um pesponto aqui, tá? Cuidado pro forro ficar bem espichadinho aqui embaixo, tá? Tá, gente? Ó, o pesponto tá pronto aqui. Agora, a gente vai emparelhar aqui essa parte aqui da outra ponta também. Tá? A gente vai juntar aqui, ó. Tá vendo ali a beiradinha da nossa tira, do zíper, ó? Vamos juntar aqui. E vamos fazer o meio dela, tá? Ó. Bem certinho junto ali. O outro lado a mesma coisa. Vamos fazer o meio dela, tá? Deixa eu tirar essas linhas. Aí, agora, o que que nós vamos fazer? A gente vai fazer um teste na nossa bolsa. A gente vai pegar esse meio que a gente fez aqui, tá? Aqui na parte onde é a alça, a gente vai botar junto com aquele meio ali, ó, o meio daqui, junto com esse meio aqui. E a gente vai começar colocando, pode ser alfinete, pode ser as mãozinhas, tá? Eu vou pegar os alfinetes menorzinhos, que eu gosto mais de trabalhar com eles. Pode ser assim, ó. A gente vai fazer toda a volta. Eu vou fazer a volta, eu vou colocando assim toda a volta, toda a volta, toda a volta. Eu faço assim, fixando dos dois lados a toda a volta, tá? Eu faço essa curva aqui, paro. Aí eu faço essa curva aqui e paro, tá? Pra vocês verem como é que a gente vai fazer
a prova para ver se o nosso fole tá bem bonitinho. É pra tá, gente? Porque eu já fiz uma peça piloto. Mas eu tô mostrando pra vocês que é sempre bom a gente testar, tá? Olha aqui, gente, tá? Eu fui alfinetando aqui tudo em volta, ó. Bem direitinho nas curvas, tudo, tá? Aí eu cheguei aqui, né? Como eu fiz o meio aqui, aqui vai ficar o mesmo distanciamento, ó. Cheguei aqui, tá? Se eu fizer isso aqui, tá? A nossa costura que eu tenho que fechar esse fole, ó. Vai dar bem certinho, é um pé de máquina, tá? E vai dar bem certinho. Então, agora a gente pode tirar tudo e a gente vai fechar daí o nosso fole. Pra depois nós voltar e costurar ele em volta, tá? Então, vamos lá, certo? Tá? Então, o nosso fole tá na medida certa. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer isso aqui. Nós vamos fazer, ó, pegando todo o lado direito, só o fole, deixa aquele forrinho ali sobrando, por enquanto. E aí, a gente vai fazer aquela costura que eu falei aqui, que é o pé de máquina, tá? Vamos fazer isso primeiro. Ó, gente, nós fizemos a costura aqui, tá? Ó, tá assim. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai dobrar essa parte aqui para facilitar a nossa vida. Vamos enrolar. Por quê? Porque esse forro tem que vir aqui. Forro com forro, tá? Ele tem que vir aqui, certo? Ó. Agora, feito isto, agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Ó, o nosso forrinho vai ficar, ó, certinho, ó. Então, agora a gente faz um pesponto aqui, ó, que nem a gente fez desse lado. Depois de feito o pesponto, a gente vai costurar as laterais aqui pra fixar o forrinho, tá? Olha, gente, como ficou o nosso forro, tá? O nosso fole. Agora, nós vamos fazer nós vamos achar os meios, tá? Aqui, ó, a gente tinha achado o meio, né? Já tinha feito o piquezinho, ó. Então, a gente vai dobrar aqui nesse pique, tá? E vamos fazer isso aqui, ó, tá vendo? Aí, aqui, a gente vai fazer o meio também, vai fazer um pique. Vou fazer pelo lado direito, que é melhor. Pelo lado direito. Aqui. Aqui. Certo? Agora, a gente vai fazer outro pique. A gente vai juntar este pique aqui com este aqui de baixo. Aí, a gente vai fazer aqui. São quatro medidas diferentes, né? Porque daí isso aqui vai facilitar agora para nós colocar no nosso fole. Feito? Então, ó, os piques estão prontos. Agora a gente vai virar assim. E aí nós vamos começar a colocação definitiva no nosso fole. Essa parte aqui é a parte de baixo, então ela tem que ficar virada aqui pra baixo, vai ter que estar colocada aqui, certo? Então, a gente vai colocar a parte do zíper aqui em cima. Nós vamos achar o meio aqui, ó, o piquezinho, e vamos juntar o pique com o pique. Então, vamos prender todas as pontas onde tem os piques, tá? Vou mostrar pra vocês. Agora, a gente vai colocar o alfinete. Vou tirar esse excesso de... Até pode tirar já todo esse excesso aqui em volta, que fica fácil. Eu vou limpar primeiro, então, isso, e depois eu continuo, tá? Tá, gente? Ó, eu limpei tudo aqui que tá uma faxininha aqui nas nossas
sobrinhas, ó. Então, o zíper fica aqui na parte da alça, tá? Agora aqui, ó, o fundo, que também ficou umas do forro, ó, aqui, vamos arrumar aqui, tá. Aquele piquezinho aqui, com o nosso pique aqui. Agora, esse pique aqui, com esse pique aqui, tá? Ó. E esse pique aqui. Com esse pique aqui, ó. Então, vai estar distribuído bem direitinho, tá? Todas as quantidades, ó. Tá vendo, ó? Vai estar bem distribuído certinho, né? O fole em toda a peça. Agora, vocês podem alfinetar direitinho. E depois, a gente vai costurar com o calcador de vivo, porque ele vai correr do lado do nosso vivo, tá? Então, é a parte mais, assim, delicada da peça, mas dá bem certinho, fica bem bonito, tá? Então, eu vou alfinetar aqui direitinho e depois vocês podem me acompanhar na máquina ali. Ó, gente, tá tudo alfinetado. Eu vou começar a costurar aqui pelo fundo, tá? Da nossa bolsa, tá? Então, vamos lá. Ó, a gente tá, vai seguindo ali a beiradinha do nosso vivo, tá? Devagarinho aqui nas curvas, vão ajeitando, tá? Que vai tranquilo, tá bom? Olha, gente, como ficou bonito, né? Aí, assim, ó, às vezes quando a gente vai costurando, tá? Como essa parte é mais molinha, ela tende a espichar. Aí, depois vocês têm que ir levando, assim, o tecido, tá? Porque nós medimos e deu bem certinho, né? Então, quando são camadas diferentes de tecido, a gente tem que domar ele. Agora, o que a gente vai fazer, né? A gente vai botar a nossa outra parte. Então, agora, até assim, ó, se essas alças essas bolsas começar a incomodar, vocês prendem com o alfinete aqui, tá? Mas pra mim, eu consegui lidar tranquilo, mas é uma dica, tá? Então, agora, tá? Ó, a alça, ó, aonde tá a outra alça, tá? Então, agora vamos... vou fazer a limpeza de novo, só um pouquinho, tá? Fiz a faxina, vamos lá. Então, alça com alça, certo? Então, agora a gente vai de novo, tá? Alfinetar, ok? Ó. Todos os nossos cantos, tá? Ó. Esse com este, igual como a gente fez o outro, tá? Vamos colocar os alfinetes, os cantinhos, todos os piques com pique. E depois alfineta em volta. E vai costurando. Do fole. Ó. Eu vou alfinetar e mostro pra vocês alfinetadinho antes da gente ir pra máquina costurar. Mas não tem segredo, a mesma coisa, tá? Ó, acha todos os piques e depois ajeita o fole em volta e vai alfinetando, tá? Ó, gente, tá todo ele alfinetado, tá? Então, vamos começar a costurar pela parte de baixo, tá? E vamos lá. Ó, gente, aqui, ó, que vem esses cantinhos, ó, eu vou levando assim, ó, com a tesourinha, ó. Ó, vou ajeitando aqui, ó.
Aí eu seguro, aí eu tiro o alfinete, ó, e vou fazendo a curva devagarinho e vou ajeitando, ó. Certo? Daí tem que ir bem devagarinho, ó. Daí vai tirando o alfinete. E aí que às vezes a gente acha que aqui espichou, ó. Aí não, mas daí vocês têm que ir levando assim, ó. Ó. Vai levando o tecido, ó. Daí ele vai se ajeitando, tá? E vai dar bem certinho, tá? Olha, gente, todo o nosso fole tá costurado, tá? Daí eu abri aqui, ó, pra revisar, ó. Todos os cantinhos, ó. Tá vendo? Ó. Que lindo que fica. Fica muito bonito. E é bem tranquilo de costurar, tá, gente? A máquina doméstica costura não é... Apesar de ser várias camadas de tecido, ele não é duro. E assim, ó, quem não quer botar o vivo, né, costura o fole direto na bolsa, na parte da frente, não precisa botar o vivo. Só que eu acho que o vivo ele estrutura mais, né, e não fica tão enrugado nos cantos, não fica franzido, o acabamento é mais... é diferente, é mais bonito. Eu gosto, apesar do trabalho que dá, eu gosto de fazer um vivo, tá? Mas aí fica a gosto de vocês. Agora, o que que a gente vai fazer? A última etapa. Prometo pra vocês que é a última etapa. A gente vai aqui emparelhar um pouquinho. Nós vamos botar o viés, né? A gente vai botar agora o viés em toda a volta da nossa bolsa pra fazer o acabamento interno. Certo? Então, aí eu vou colocar o viés com aquele pezinho de zíper estreitinho, que ele vai correndo bem na beiradinha, tá? Da nossa maletinha, tá? Então, colocando o viés, não tem muito segredo dele não, porque vai levando ele dobradinho. Deixa eu pegar o meu calcador do zíper, esse aqui que é bem estreitinho. Tá pra cá. Eu vou pegar aqui o nosso viés, vai dobrando assim, leva ele já dobradinho, todo ele assim já no meio, tá? Aí começa aqui, ó, coloca aqui na beiradinha e vai levando ele com carinho assim, tá? Até pode botar um ponto mais espaçado, não precisa ser um ponto tão pertinho, porque daí a costura principal já foi feita. É só para fixar o viés, tá? Ó. Gente, aqui, ó, só pra refazer uma fala minha, tá? Eu tô usando o calcador do Vivo, porque ele corre melhor, ele vai correndo em cima do Vivo, e aí não resbala, porque nas curvas ali eu fui fazer, e aquele calcador do zíper, ele escapava, tá? Então, ó, aí vou fazendo aqui por cima, né, a parte onde tá os nossos bolsinhos, aí vai indo bem tranquilo, tá? Ó, gente, tô chegando aqui, tá? Eu cortei, eu vou fazer uma dobrinha aqui no nosso viés, tá? E finalizar. Depois fazer o outro lado. Olha, gente, o nosso viés tá colocado, tá? Ó, dos dois lados, certo? Olha que bonito que ficou, tá? Então, agora a gente vai desvirar, o acabamento fica muito bonito interno, fica limpinho, olha.
Vou desvirar, vou fechar ela e vou mostrar pra vocês como ficou maravilhosa a nosso porta-agulhas, tá? Olha só, ele fica bem estruturado, olha as curvas, bem ajeitadinho. Mesma coisa aqui desse lado, ó. Olha como ele fica bonito, tá? Eu vou colocar as agulhas dentro para vocês verem como fica bonito a parte interna. Olha que show, certo? Eu já mostro para vocês com as agulhas, tá? Olha aqui, gente, então aqui tá o nosso estojo com as agulhas. Olha só que maravilha, tá? Olha quantas agulhas que cabe nele. Aqui nós temos outros bolsos para botar réguas, tesouras maiores. Aqui a gente fez então esses espaçamentos maiores para botar as agulhas de crochê mais grossas, ó. Então tem para várias agulhas aqui. Nós temos um bolsinho para agulhas circulares, eu não tenho aqui, mas vocês sabem, vocês são crocheteiras, tricoteiras, sabem. Aqui tesourinha de arremate, né, para botar as tesouras. Aqui alfinetes, olha só. A gente tem aqui contadores de pontos, que são os contadores, né, de pontos que se usa na hora de estar fazendo o crochê ou o tricô. Ó, tem contadores aqui, tem uns. Aqui vocês podem carregar o bastidor dentro também, né, para bordar. Aqui dentro, olha, vai o óculos. Olha como eu fiz, eu mostrei para vocês. Eu não tenho um óculos aqui. Aqui dentro, falando em bordar, aqui vocês podem colocar as meadinhas de linhas, ó, de bordar, tá? Todas as meadas, ó. Aqui pode carregar aqui dentro. Aqui nós temos um bolso de diversos, que daí eu coloquei aqui, ó. Tem esse agulhão aqui. Aí a gente tem para prender os pontinhos no tricô. Temos aqui uma fita métrica, né? Que às vezes a gente pode precisar. Então, ó, tem muita coisa aqui, esse bolso cabe muita coisa. Aqui nós temos mais agulhas. São agulhas aqui que eu tenho ó, os agulhões, agulhas. Tem os protetor de agulhas aqui, para as agulhas de crochê, para botar na pontinha para não estragar. Temos aqui também, aqui é outro bolso para agulha circular, porque a gente tem mais de uma, né? Porque são várias espessuras. Aqui dentro estão as linhas de bordar. Aqui estão as outras linhas de crochê. E aqui tem mais agulhas de tricô, porta para colocar as tesouras, né? Então, olha só que rico que ficou o nosso estojo. Maravilhoso, dá para botar muita coisa aqui dentro, porque ele também tem uma espessura, né, que suporta bem mais materiais. Ó, ele tem essa altura aqui, ó, né, toda essa altura, então ele cabe muita coisa. Olha que lindo que ficou o nosso estojo de porta-agulhas, né? Aqui dentro estão todos os nossos tesouros, né? A gente que adora costurar, bordar, crochetar. Então, nossos tesouros estão aqui. Gente, eu espero que vocês tenham curtido esse projeto. Obrigada por me acompanhar no passo a passo. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem com as suas amigas, tá? A gente aguarda também sugestões de vocês. Eu fico muito feliz de poder executar um projeto desses aqui, tá? Muito obrigada. Tá lá no nosso canal de vendas, lá na nossa plataforma, tá? O nosso projeto para vender todos os materiais que eu usei para costurar ele, né? Que foram basicamente o viés, linha, a gente tem aqui na loja, tá? Forro,
Não as agulhas, isso eu ainda não tenho na loja, mas o resto a gente tem aqui, tá? Muito obrigada mais uma vez e ó, grande beijo!